Olá pessoal, boa tarde, bom dia, quase boa tarde ainda. Eu me lembro da primeira Campus Party em São Paulo, foi exatamente nesse horário, 11h45, há uns 4 ou 5 anos atrás. E além de concorrer com o almoço de vocês, eu concorria na época com o Ike Batista e o Rafinha Baixo nos outros palcos. Acho que a concorrência hoje está um pouco menor. Então eu queria agradecer a presença de todos e o convite do Nick mais uma vez para estar aqui com vocês. Eu sou professor do IFRN e desde o ano passado estou com esse projeto do Segurança de Redes com BR, um blog, um portal para divulgar tanto minhas palestras como também artigos e cursos aí na área de segurança da informação. Tá? Próximo ano estou completando 20 anos de sala de aula, desses 13 dedicados à segurança. E desde que comecei a mexer com isso, ainda engatinhando aí, que fiz grandes amigos, entre eles a turma do Nick. E falar de segurança no Brasil, hoje está bem mais fácil diante do que a gente viu aí recentemente com a NSA e com o que a mídia tem mostrado, que às vezes a gente conversava aqui nesse palco e muita gente dizia que era paranoia, que isso não acontecia, que só se estava atrás na internet de dados, de segredos e de dinheiro de grandes empresas. E hoje eu acho que a maioria já tem a plena consciência que ninguém está livre, ninguém está a salvo, digamos assim, de bisbilhotice, de insegurança, de estar inseguro na internet. Basta estar ligado. E dentro desses assuntos aí, esse ano eu trouxe um tema que parece ser novo, relativamente novo, mas eu, como sempre, trouxe algumas provocações, coisas que estão sem resposta, coisas novas, e a fundamentação desse assunto, que é a guerra cibernética. Muito tem se falado disso aí, e o conceito de guerra cibernética, começa por aí a nossa conversa de hoje, ele termina se misturando com outras áreas. Então a gente vai começar dando essa fundamentação, depois a gente vai partir de como é que está o cenário hoje da cyberguerra, como é que está o mundo, como é que está o Brasil dentro desse cenário. E aí depois a gente abre para perguntas. Acho que alguns de vocês devem ter interesse, por exemplo, como eu participo disso, como é que está o nosso exército, como é que o Brasil tem se preparado. Algumas ou a maioria dessas questões eu tenho resposta, senão eu encaminho vocês a quem pode dar essa resposta. Ok? Então vamos lá. O primeiro desejo nesse início é tentar conceituar a cyberguerra. Ora, se nem os especialistas nisso aí, um dos melhores livros dessa área é do Richard Clarke, que foi traduzido recentemente para português, e ele trabalhava para o governo americano e se afastou porque não concordava com a postura agressiva do governo americano. Richard Clarke, ele passa o livro inteiro e não consegue definir claramente o que é cyberguerra. Não porque seja difícil, é porque ela termina se confundindo com outras coisas e traz nuances, coisas novas aí. Então eu vou começar dizendo o que não é, ou tentar diferenciar a cyberguerra de outras coisas que parecem, mas não são. Por exemplo, a guerra cinética. A diferença de guerra cibernética para guerra cinética. Começando aqui de baixo para cima, a guerra cinética é a tradicional, praticada no mundo real. Então, quando você tem tanques, navios, aviões, soldados no fronte de batalha, é a guerra cinética. O que é que muda para a guerra cibernética? O cenário. O mundo continua real. A gente já falou aqui em outras palestras que é super errado dizer que existe crime virtual. Ora, o crime é real. O ambiente que é virtualizado. Então, o cyber vem de um ambiente e não de um mundo. Não existe um mundo virtual. Existe o cenário virtual, o mundo é real. Então, a guerra cibernética usa esse cenário virtual para praticar coisas que se fazia na guerra cinética e mais um pouco. Vejam duas definições incompletas de guerra cibernética. Subconjunto da guerra da informação que envolve ações realizadas no mundo cibernético. Nós não só falamos de guerra da informação quando estamos falando de guerra cibernética. Portanto, um conceito limitado. Outro conceito limitado, dando um viés militar. Guerra cibernética é a combinação de ataque a redes de computadores e defesa de redes de computadores e possivelmente operações especiais de informação. Aí não estão contemplados, por exemplo, espionagem, ataques a sistemas desde a sua concepção, coisas que saem de fábrica com backdoors, com firmwares alterados para proporcionar, num futuro muito próximo, muito breve, a espionagem que pode chegar até a danos maiores do que a guerra cinética. É aí onde a gente quer chegar. Outra coisa também, guerra cibernética é diferente de crime cibernético. Embora existam os crimes de guerra e embora
a guerra civil que a gente vive hoje também no cenário cibernético, ela termina sendo uma grande guerra. Mas, enfim, o que nós podemos diferenciar de um cenário que é muito grave hoje, que ainda está fora de controle, que é o crime cibernético, os cybercrimes, é o alvo. Vamos tentar diferenciar isso aí. Quando você tem hoje ações contra pessoas, contra suas propriedades, sua privacidade, seus dados pessoais, bancários, você tem o crime cibernético. Claro que vai além disso, mas a gente não vai estender aqui falar de crime cibernético. A gente pode, se a gente for além, nós vamos aí a crimes tradicionais como injúria, calúnia, difamação, que você vê hoje nas mídias sociais. Isso também é crime cibernético. Mas num contexto de guerra, nós estamos vivendo uma guerra civil também, quando a gente fala de crimes cibernéticos praticados contra os cidadãos. Grandes quadrilhas pegando ou ludibriando o cidadão para roubar dinheiro, se transformou numa guerra. Mas não é isso que a gente vem falar aqui. A guerra cibernética, nós estamos aqui focando quando o alvo é infraestrutura do Estado. Sistemas não tão críticos, que foram os primeiros resultados aí que a gente vai ver das ações de guerra cibernética, tirar páginas do ar, tirar sistemas do ar, até coisas mais graves, de infraestrutura crítica dos países. Aí é onde começa a coisa a ficar pesada e é onde nós estamos chegando, por isso que eu escolhi esse tema para falar com vocês. Todos os dois envolvem dinheiro, por isso termina se misturando. Ora, muita gente boa, entre aspas, do ponto de vista técnico, que está atuando no cybercrime, tem sido contratada, chamada a trabalhar, né, a produzir softwares e técnicas com fins militares na guerra cibernética. Quais são as armas? A arma é a mesma e o cenário é o mesmo, os alvos que são diferentes. Beleza, falamos então da contextualização, ou tentamos contextualizar crimes cibernéticos e guerra cibernética, e vamos falar da quarta força. Ora, a gente nasce vendo na televisão lá que jovem, ao completar 18 anos, alista no serviço militar. Marinha, Exército ou Aeronáutica. Seriam as três forças. E quem seria então essa quarta força que se consolida, que é o título dessa palestra? Vamos primeiro começar no cenário americano, na realidade americano e russo, que tiveram uma quarta força na década de 60 para 70, quando houve a corrida espacial. As primeiras nações a ter uma quarta força militar específica para cuidar de interesses além de ar, terra e mar, foi a Rússia e os Estados Unidos, quando criaram suas quartas forças, visando a proteção ou a exploração e defesa do espaço. Força específica para isso. Mas eu não vou considerar aqui a quarta força espacial, porque nem todos os países têm foguetes para mandar para o céu ou se preocupa com a defesa espacial. O que nós falamos de quarta força aqui seria então a quinta força americana, que é a internet, o ciberespaço. O governo americano, então, tem sua quinta força hoje consolidada, e os países começam a consolidar sua quarta força, Marinha, Exército, Aeronáutica, em alguns, defesa aeroespacial, e na maioria, se não todos, quem não tem deve ter, a defesa do ciberespaço ou da internet dentro dos seus domínios. O primeiro registro americano disso, as primeiras intenções de se criar a quarta força, no caso a quinta força americana, data de 2008, quando foi criado o comando da Força Aérea, era muito focado no comando aeroespacial americano, a derivação disso aí. Nós veremos que no Brasil tudo começou no Exército, nos Estados Unidos começou em quem já se dedicava ao controle do espaço aéreo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é só que houve uma unidade especial criada, especializada em guerra cibernética, nem no montante. Olha só, 2008, 30 bilhões em investimentos em 5 anos. O que eu quero chamar a atenção aqui é um ponto extremamente grave, preocupante, e que nós podemos ver um resquício disso nas recentes denúncias do Snowden. Nem tão recentes assim, que agora já é assunto de todo mundo. Que é, entre outras pesquisas, lançaram iniciativa, custo estimado de 11 milhões de dólares em 2 anos, isso em 2008, viu?
que possibilitem acesso a nível de usuário e ou root para plataformas fixas ou móveis, independente de aplicação e ou sistema operacional. Backdoor. Desde 2008, a quinta força americana, a quarta força cibernética, já investia dinheiro para, seja com dinheiro, com poder de persuasão, patriotismo, incentivar ou mandar que os fabricantes instalassem backdoors para que facilitasse o trabalho se houvesse necessidade de defender o território nacional. Eu não estou inventando nada, pessoal. Está aqui o link, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Só que passa despercebido. Nem aquele discurso, cara, na escola colou, colou, pronto, acabou. Quando foi constituída essa quinta força, já se pensava em ações de espionagem para fundamentar ou facilitar a defesa da soberania americana quando se fala do espaço cibernético. E aí, a primeira constatação, que findou aí nas denúncias do Snowden, fazendo aí o link: se você tem empresas que podem monitorar e controlar pessoas, basta que eles instalem alguma coisa e você saiba ou não, assina aqueles termos que você nem olha. E se você tem um Estado que, em tese, pode monitorar e controlar essas empresas, o que é que você vai ter? Não vou responder, acho que a resposta está na ponta da língua. Só para tentar fazer um link com as últimas Campus Party, quem quiser dar uma olhadinha lá nas palestras que estão gravadas lá no canal, eu trouxe isso aqui para conversar com vocês há 2 anos atrás. Chamava-se Kill Switch, não sei quem é que estava aqui. Simplesmente, quem tem Android, o Google faz uma movimentação para ajudar os usuários a se proteger, mesmo que eles queiram ou não, mas é uma questão assim de preocupação com o sistema operacional. Um botão vermelho e todos os Androids saem de fábrica com Kill Switch. O que acontece? Se por acaso algum malware começasse a disseminar em massa em sistemas Android e não se puder controlar isso, por exemplo, e foi o caso 2 vezes, lá no Google Play entrou um programa que foi muito baixado e que tinha um malware, ele abriu o backdoor e se disseminou muito rapidamente. O que é que o Google tem autorização de fazer e nós assinamos isso, ou concordamos, apertando aquele botãozinho, eu concordo, que ninguém lê? Ele entra no nosso equipamento, tira o vírus, remove o aplicativo, tira do Google Play, puxa a orelha do cara que fez e a gente não tem nem assim, estou lhe ajudando a tirar o vírus do... Não tem nenhum botão, eu concordo. Não. Isso é feito de forma automática, direta, sem a intervenção do usuário. Também falei aqui, fazendo um gancho, uma coisa pior do que isso aí. Campus Party 2013. Carrier Key. Pior do que o Kill Switch. Diversos fabricantes de celular estavam autorizando a implantação no seu sistema operacional saído de fábrica. Mito. Operadoras de telefonia recebiam os equipamentos e, ao alterar para botar o banner da empresa lá, mandavam juntos, instalado um Carrier Key. Esse cara, eu vou passar um pouquinho rápido, porque esse é assunto passado, mas esse cara aqui, o Trevor Eckhard, tá? Ele denunciou isso, ele foi pressionado a não se posicionar mais a respeito, procurou uma instituição sem fins lucrativos para ajudá-lo, e depois que a coisa se tornou pública, houve um pedido de desculpas formal. Ora, o que é o Carrier Key? Uma empresa que é paga para instalar backdoor. Ponto. Ela disse, só me pagaram. Quem pagou? Todas as operadoras de telefonia que você souber. E aí foram atrás das operadoras. Não, isso tudo era um plano para melhorar a interação do usuário com o equipamento. Eles queriam saber se os usuários que estavam usando o equipamento estavam satisfeitos ou não e traçar perfis para melhorar o equipamento. Bom, esse é aquele discurso bonito depois que é descoberto com a mão na massa. O fato foi que, quando isso foi descoberto, milhões de celulares já estavam com esse backdoor. O que é que isso tem a ver com guerra cibernética? Só estou jogando provocações para vocês linkarem isso. Vou voltar aqui. Com isso. Tá? Alguém bota backdoor. Você tem 11 milhões de dólares e o poder de Estado para forçar a
ter acesso às informações dos usuários em seus smartphones. Aí vocês decidem o que é que isso tem a ver. Ou não, pode ser paranoia de Ricardo mais uma vez. Vou deixar vocês pensarem aí. Passou 2008, 2009, 2010, consolidou-se de fato a quinta força americana, ou a quarta força, que é o cyber exército americano, quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos nomeou o primeiro cybercomandante do Pentágono. Esse cara, né, o Keith Alexander, por algum motivo especial ou não, foi diretor da NSA para comandar a quinta força, o cyber exército americano. E a partir de então, oficialmente, com recursos próprios, estava consolidada essa quinta força, para nós a quarta força. Veja só aqui embaixo. O comando foi criado dentro da estratégia sobre segurança cibernética, anunciada em 2009 pelo presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, para a luta do governo contra os crimes na internet e o roubo de informação confidencial. Mais uma vez, como o americano gosta de colocar, a soberania do Estado, defesa nacional, extrapolando, né, o território real para o território cibernético. Qual o grande diferencial e a frase de impacto que começou a incomodar todas as nações que têm algum tipo de ligação com os Estados Unidos ou não? Não era uma coisa de, se você atirar, eu vou me defender. Nem uma coisa de, não faça isso, que isso é feio. Era claro assim, se você tentar invadir o meu espaço ou meus sistemas, eu vou bombardear você. Havia um tom agressivo de que você, ao mexer com os Estados Unidos na área cibernética, você está declarando guerra aos Estados Unidos. Você sabe o que é declarar guerra aos Estados Unidos? Ou não? Pelo menos a menção de fazer isso. Isso foi dito em maio de 2011, tá aí também um link, para não dizer que eu estou inventando coisa que o Obama está dizendo, o link até ontem estava no ar ainda, beleza? O fato é que o comando americano, ele não é passivo, ele é ativo. Ele não só elabora estratégias para que não seja atacado, proteger os seus recursos críticos e seus ambientes públicos vistos na internet, como também tem uma força especial para, se for atacado ou, pelo menos, se houver intenção, for descoberta uma intenção de ataque, bombardear. Nessa época também, em 2011, o The Guardian fez uma matéria que dizia o seguinte: de cada 4 hackers, no melhor termo da palavra, de cada 4 hackers americanos, um é informante do FBI. 2011 havia isso. E aí a gente pode ir para outras situações, como o próprio Sabu, que foi pego com o Anonymous e virou informante do FBI, e por aí vai. É um outro assunto. Pois bem, números reais de incidentes nunca serão conhecidos. Essa é a máxima. Qual é a nação, por menos vaidosa que seja, que gosta de dizer que foi invadida? É a mesma premissa que a gente tem hoje, a dificuldade do NIC, do CAS, do CERT, de ter os números de ataques ao Brasil ou do mundo, porque muita gente que tem suas estruturas atacadas não informa, pelo medo até de seus clientes fujam, né? Diga, esse cara não se protegeu convenientemente. O que é comum você escutar dizer? Houve uma falha técnica, né? Não foi invasão, não, disseram que foi invasão. Mas tinha uma caveirinha, uma bandeirinha se balançando da Turquia lá no teu site. Aquilo foi um estagiário que botou lá, né? Foi só uma falha técnica, uma atualização. Pois bem, e essa é a ideia. As empresas norte-americanas escondem problemas de segurança, todo mundo saberia que isso é uma realidade mundial. Apesar de violarem as leis dos Estados Unidos, preferem não registrar incidentes de segurança nos seus relatórios trimestrais. As leis americanas obrigam as empresas a informarem se foram vítimas de ataques ou não. Eles preferem muitas vezes violar do que tornar isso público. Receiam que a divulgação dos mesmos afete a sua atividade, além do interesse dos investidores, segundo a Reuters. Ora, nós tivemos aqui no Brasil um incidente contra o Banco 24 Horas, por exemplo. Posso falar agora que tem mais de 5 anos isso. O site deles teve dados comprometidos. Um monte de gente deixou de usar o terminal que não tinha nada a ver com o site.
Veja a questão da imagem. Então aí também é um problema. Imagina um país dizer que foi invadido. Ele vai dizer uma coisa dessa? Aparentemente não. Mas disse. Essa notícia, quando saiu em 2011, ou em 2012, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Como uma nação como os Estados Unidos, que esconde qualquer tipo de problema de ataque cibernético, até que ele se torne evidente, chega na imprensa e dá a seguinte afirmação: nós somos invadidos 13 vezes em 2011. Olha só. Em depoimento, o Paul Martin falou que hackers invadiram redes da agência 13 vezes, roubando credenciais dos funcionários e obtendo acesso a projetos considerados críticos que poderiam comprometer a segurança dos Estados Unidos. Provocação. Você é o comandante da maior nação do planeta. Vê que uma nação comprometeu, entrou em sistemas críticos do seu país. Ninguém soube disso. Você vai para a imprensa dizer que foi feito isso? Não quero, só estou jogando para vocês. Mas aqui começou a aparecer uma coisa esquisita. Quem seriam esses caras que invadiram a NASA e roubaram equipamentos críticos? Antes de eu responder, alguém sabe qual é a nação hoje que mais se aproxima de ser a potência mundial em função de poderio econômico, uso de internet e exército cibernético? Pois é. De acordo com o depoimento, técnicos da agência descobriram em novembro que hackers invadiram a rede de laboratórios de propulsão. A investigação demonstrou que eles usaram o IP de um laboratório chinês. Muito vago para uma denúncia grave dessa, né? Ora, qualquer pessoa sabe que mesmo que tenha sido um IP de lá, existem ataques de ponte para incriminar alguém. Ninguém faz ataque, não é um chinês que levantou, pegou a banda larga dele de casa e atacou a NASA. Ele vai usar alguma estrutura intermediária, uma rede Tor, então, se é uma coisa tão explícita, faria um proxy num país para incriminar aquele país. Ou que tal se americanos usassem a rede chinesa para atacar americanos para botar a culpa no chinês? Ou que tal? Não estou denunciando não, está gravado aqui, tá certo? Eu quero chegar, o meu avião ainda vai sair hoje à noite, eu estou preocupado com isso. Pois é, né? Pode ser uma falha. Eu acho que eu vou de ônibus. E aí, só complementando. Dados da imprensa, China avança rumo ao status superpotência, país é o maior exportador e segundo maior importador do mundo. Quando a China espirra, o mundo inteiro pega um resfriado. Bill Clinton já falava isso, se preparando para o que a gente tem hoje, ou começou a ter hoje. Ninguém sabe mais, gente, o que é verdade e o que não é. Muita informação e contra-informação. Mas a guerra cibernética começou. Quem são os maiores agentes? Quem tem o maior poderio militar? Não. Quem tem o maior poderio, as armas são outras. De hacking, de conhecimento técnico, ou que pode comprar esse conhecimento através de pessoas que se dispõem a trabalhar para isso. E ninguém sabe aonde está. Começo aí, então, a palestra para vocês. Só para relembrar ainda, um último ponto interessante. Estou mexendo muito aqui e fico preocupado com isso. Já houve uma outra situação em que se acusou um determinado país de ferir os interesses ou ser um potencial agressor do mundo com suas bombas atômicas, e tudo era mentira. Basta relembrar aí 2006, quando se descobriu que todo o próprio presidente dos Estados Unidos, antes da guerra do Iraque, tinha informações confiáveis de que o governo de Saddam Hussein não possuía armas de destruição em massa, segundo revelações do agente aposentado do serviço secreto. Só para botar mais lenha na fogueira, para vocês pensarem sobre essa acusação com segundas intenções. Vamos sair desse foco, só deixar a provocação aí e falar um pouco mais de guerra cibernética. Ok, se vocês forem no livro do Richard Clarke, aí nos principais artigos sobre guerra cibernética, quase sempre tem um viés militar. Mas exército só é militar? E quando existe um exército com armas e ele não está ligado diretamente ao governo, isso existe? Ora, as milícias, em vários países existe o exército da situação e
e o exército o exército rebelde, que seja, né, o outro lado. Mas, enfim, e no mundo cibernético? Como é fácil hoje levantar uma causa e criar um exército? As armas estão aí. E é aí também que é bom diferenciar os exércitos militares dos civis ou não. Eu quero chegar à conclusão, e vou deixar vocês concluírem isso, de que dentro do mundo cibernético existem vários exércitos, não só os ligados ao Estado, com poder igual ou maior do que muitas potências. E esses também nós também devemos nos preocupar com esse, quando olhamos o potencial que isso pode trazer. Até porque, na definição do Aurélio, quando se fala em militar, uma das partes mais fortes ou contundentes é que é prover de armas alguém. E as armas para se fazer cyberguerra, qualquer um pode ter. Está no Google. Basta acordar de manhã e botar. Como eu posso atacar um país? E tem lá milhares de links. Você baixa, né? Next, pô, e já está um telefonema para você bem interessante aí. A gente já escuta hoje coisas que parecem absurdas. Mas, por exemplo, um cara foi preso porque usaram o AP dele, o roteadorzinho wireless dele, o vizinho usou para fazer ameaças contra o vice-presidente americano. Um crime contra a nação, um cidadão foi preso em função de uma coisa desse tipo. Por isso que o poder de fogo, as armas aí estão meio fora do controle. Quem detém as melhores e mais potentes armas do mundo cibernético é quem vai ter o poder da cyberguerra. E é aí onde a gente separa ou tenta separar o militar do civil. Vou colocar 3, 4 slides rápidos aqui também para tentar mostrar para quem ainda não se situou o poderio que existe atrás de exércitos escondidos aí no underground da internet e que nada tem a ver diretamente com os governos. Os donos das botnets. Redes de bots, de máquinas infectadas, que são usadas para diversos fins. Mas só que podem ser usadas também para uma guerra, se for o caso. Tá? Então, no botnet, para quem não conhece, é a mistura de todas essas milacrias aí, né? Para se consolidar em disseminação de malwares, que se instalam nas máquinas chamados bots, e esses bots, então, passam a receber ordens do que fazer contra alvos específicos, alvos em comum. Alguém controla essa botnet e envia para esses equipamentos, que pode ser, inclusive, o nosso celular, nosso computador infectado, e dezenas, centenas, milhares, milhões de máquinas se tornam um exército para fazer determinados tipos de procedimentos, inclusive a guerra cibernética. E aí volta a pergunta: existe alguma estrutura militar nas mãos de civis que possibilite um grande ataque a estruturas críticas na internet? Eu creio, e quero fazer que vocês creiam também, que as botnets terminam se consolidando ou sendo uma arma bem eficiente e preocupante para isso. Quem não conhece as modalidades aí de comando de botnets, quase sempre associadas a ataques DDoS, ataques de negação de serviço distribuído, mas não necessariamente servem só para isso. Quando se fala disso aqui, já vi isso aí, isso foi aquele ataque de DDoS que derrubou o site. Não, não é só isso não. Imagina o poder de processamento de milhões de máquinas com um objetivo comum, por exemplo, atentar contra a estrutura crítica de um país. Então você tem nessas estruturas os zumbis, os masters e o atacante, que é um ou mais pessoas que estão por trás desse processo de infecção e controle, e as vítimas aqui na ponta, que podem ser qualquer um desses aqui. Pode ser para mandar spam, se usa botnets para mandar spam, pode ser para phishing scam, mandar golpes de cada milhares ou milhões de pessoas, 2, 3, 4, 5 caírem e roubar informação. Pode ser para scam, buscar por vulnerabilidades. Pode ser por negação de serviço, que é o maior uso. E veja aqui no último relatório do CERT, que nós temos aqui em números condensados no gráfico no Brasil no ano passado, que só DOS, ataque e negação de serviço, no ano passado chegamos a 21% das notificações. Isso é muita coisa, gente.
fraudes 44 ligados aí, por exemplo, ao phishing scan, e scan aqui 25%, o Worms pode ser essa disseminação. Se você pegar esses gráficos de anos anteriores, o que a gente tinha aí era pichação de site, ataques contra a porta 22, a coisa mudou. O foco agora é outro. Imagina só que quase um quarto dos ataques reportados no Brasil eram de derrubar sistemas que estavam ligados. Ora, será que isso é só molecagem? Ora, se um ataque de negação de serviço não se consegue comprometer a máquina, o que é que tem por trás do interesse de deixar um site, um sistema fora do ar? Decidam ou... e por fim, aumentar as botnets e cyberguerra. Quem está por trás das botnets? Pode usar isso para um ataque cibernético? 3 slidezinhos rápidos aqui também para a gente mostrar o avanço ou o tamanho das botnets para quem ainda não se tocou. 2003, você tinha aí menos de 1 milhão de hosts infectados. 2006, 5 milhões, somando todas as botnets que se conhecia, reportados. 2007, estimativas de uma única botnet com mais de 500 mil bots. E aí veio o Conficker, né, que foi esse é o do Conficker. Você chegou aí a quase 2 milhões foi a botnet ucraniana, 2 milhões de máquinas numa única botnet. Agora sim, o Conficker, em 2009, 10 milhões de máquinas infectadas esperando um comando. Para quê? Para mandar uma mensagem legal, você foi infectado, se quiser clique aqui para baixar o antivírus gratuito. 10 milhões em 2009. E aí, uma das maiores abatidas aí, a Mariposa, a Butterfly, que chegou a 190 países com 13 milhões de máquinas infectadas em uma única botnet. Quem está por trás do comando das botnets? Hoje, essencialmente, uma estrutura que migrou do mundo real para o ambiente virtual. O crime organizado. Aí também é uma preocupação. O que é que isso tem a ver com cyberguerra? Diretamente não há uso militar, mas é uma infraestrutura de guerra civil que a gente vive hoje. Pessoas articuladas, formando quadrilhas para usar botnets para infectar máquinas, comprometer, retirar informação e ganhar dinheiro com isso. Mas e se esses caras mudarem de lado? Se houver uma politização em prol do Estado ou não do crime organizado, olha o estrago que a gente vai ter. Essa infraestrutura toda nas mãos de pessoas que podem ou têm o poder de atacar outros estados, outras nações. Um outro exército também que surge aí de demandas mais diversas possíveis, mas que foi criado essencialmente no mundo virtual, é o hacktivismo. Ora, você tem movimentos históricos aí de reclamação, de manifestações nas ruas, e isso agora encontra no ambiente cibernético uma forma mais cômoda. Pessoas que estão revoltadas com o assunto, com um determinado tema, mas não teriam coragem de ir na rua para não se expor, mas tem seu computador, tem seu poder de fogo, seu link, e querem participar disso. Isso gera uma consciência e um movimento cibernético que dá a origem aí ao movimento chamado de hacktivismo. Um dos maiores representantes do grupo Anonymous, polêmico, muitas vezes contestado em função de uma falta de um comando, mas ao mesmo tempo respeitado exatamente por essa falta de comando, por não haver um direcionamento político, pelo menos que se saiba explicitamente. Mas o fato é que nós tivemos ações aí de larga escala do Anonymous, em 2003, quando ele surgiu, em resposta à prisão do Assange, quando fizeram grandes ataques de negação de serviço distribuído, em represália à prisão do Assange, o criador do Wikileaks, com denúncias até hoje não provadas, e outros nem tão importantes num contexto de guerra, né? Por exemplo, a guerra contra a Sony pela ação contra o desbloqueio do PS3. Mas virou uma guerra. E houve um grande ataque à Sony e em represália a isso, e
a liberação, o vazamento de informação de funcionários e de pessoas que estavam na rede. Depois, já em 2012, com a prisão do Kim.com, em represália ao uso do Mega Upload, você teve aí a Op Mega Upload, que foi uma das maiores ações internacionais para derrubar vários sites. Foi quando criou esse termo Tango Down. Acho que mesmo os que não são da área escutaram na época essa coisa de Tango Down, né? Tá fora do ar o site da Credit Card, banco tal. Quem apoiava a causa era derrubado. Isso é uma guerra. E aí as letrinhas, a SOPA, PIPA, ACTA, ações que teoricamente encontravam aí rejeição, mesmo não tendo uma validade legal, ou não, tendo uma guerra sobre direito de propriedade, copyright, copyleft, que seja, fez com que várias ações do hacktivismo tivessem resultados desastrosos para instituições de cartão de crédito, financeiras e de comércio eletrônico, até empresas de outras áreas que não tinham nada a ver, mas que apoiavam a causa, pelo apoio explícito, tinham seus sites derrubados, suas estruturas comprometidas. Chegou casos até esdrúxulos aí de empresas de sopa que tiveram seus sites derrubados. Não é essa sopa não, né? Não tinha nada a ver, e o cara, olha, foi explicar que o sopa era uma outra coisa na língua latina. No Brasil, reflexo disso, algumas operações do Grupo Anonymous. A Operação Pinheirinho, em 2012, desocupou-se algumas pessoas que estavam assentadas lá em São José dos Campos, e houve uma movimentação para derrubar sites do governo de São Paulo, e quem apoiava a causa de retirar os moradores de lá. Outra de grande proporção, quando se derrubou os sites de banco Itaú, Bradesco, HSBC, Citibank, Banco Central, BMG e Banco do Brasil. Qual era a motivação? É um absurdo que no carnaval as pessoas vão viajar e esqueçam os problemas do país. Vamos deixar ninguém comprar passagem. Aí derruba também os sites de companhias de aviação. Falo isso para você ver que a motivação nem sempre é consistente. Mas é uma guerra, e é uma guerra civil, e você pode linkar toda essa preocupação que se tem hoje com a guerra cibernética, Estado para Estado, com esses dois grandes movimentos que se observa fora do poder estatal, que é o hacktivismo e as botnets. É nesse contexto que eu chamo vocês a pensar, né, finalizando aqui essa primeira parte, quais os maiores desafios do hacktivismo? O exército é formado por pessoas com diferentes perfis e nacionalidades, difícil identificar o alvo. Você tem pessoas do país, contestando coisas do país, apoiado por pessoas de outro país, enfim. Se apoia a causa, eu estou lá. As armas, o poder de fogo são poderosas, os alvos são indefinidos, motivações ideológicas, políticas ou um desejo qualquer que fez com que muita gente tentasse brigar por aquilo e usasse armas cibernéticas para isso. E uma coisa importante e preocupante que surgiu, e esse movimento começou com o Anonymous, é que a participação ou colaboração de pessoas comuns. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas ao contrário das botnets tradicionais, as estruturas de ataque de negação de serviço do Anonymous contam com a participação de pessoas que voluntariamente forneceram acesso às suas máquinas para que fossem infectadas ou que se instalasse o bot nas máquinas e fossem usadas como intermediários para ataques em massa. Pessoas comuns não querem se meter, mas fornecem sua infraestrutura voluntariamente. Então não tem ilegalidade do ponto de vista do ataque. Ninguém fez um crime, cometeu um crime de invadir uma máquina para estruturar sua botnet de ataque. Vamos voltar então, né? Não comecei a palestra não, está perto aí? Estou só contextualizando. Vamos então voltar ao contexto de quarta força. Do que estamos falando dentro desse escopo? As guerras tradicionais são países contra países. Só que o uso, nós temos agora as armas tecnológicas na cyberguerra, o campo de batalha é a rede, e os alvos são estruturas tradicionais, físicas, e a infraestrutura lógica, redes e sistemas, que estão cada vez mais interligadas. Estruturas tradicionais de controles de ambientes críticos estão cada vez mais dependentes de estruturas tecnológicas. Veja
o que aconteceu essa semana. Eu acho que vocês com rede aqui devem estar acompanhando os ataques a veículos automatizados. O pior que houve ontem, isso bombou aí no Twitter, você controlar um carro pela frequência de FM. Imagina você parar o freio de todos os carros numa avenida na hora que o sinal fica verde. Ou o contrário, você desabilitar o freio na hora que o sinal fica vermelho. Isso pode ser um grande instrumento de cyberguerra. E é uma coisa relativamente nova. Vamos voltar a falar então de exército, militarização do ambiente cibernético. O que nós temos aí de grandes ataques de países contra países? O primeiro registro histórico, ou os primeiros registros históricos aí, a gente fala de 8 anos atrás, foram ataques de negação de serviço de um país ou de um grupo de pessoas de um país contra outro por retaliação a alguma questão política. Por exemplo, o ataque de DDoS contra a Estônia, quando o governo decidiu mudar de lugar um monumento de guerra da era soviética. Veja só, em 130 ataques independentes à Rússia, distribuição de flood scripts autoexplicativos para que quem mais pudesse se associar para aumentar o poderio do ataque. As vítimas, 2 grandes bancos, redes governamentais e por aí vai. 2008 e 2009, ataques de DDoS contra a Geórgia, ataques DDoS contra 2 provedores russos pela tomada de poder em uma cidade. Isso aí começou a ser a guerra cibernética na sua primeira forma. Derrubar serviços, derrubar sites, ataques de negação de serviço. Aonde é que está o grande problema hoje, que já começa a aparecer, e esse é preocupante. Tirar um serviço do ar pode implicar em perda financeira, por estar indisponível. Mas e se começa a atacar infraestruturas críticas de um país, fornecimento de energia e água, sistemas de telecomunicações, financeiros, controles de tráfego aéreo? E aí? A coisa começa a complicar. E aí vem o primeiro registro do Stuxnet, que mesmo tendo depois outros worms de cyberguerra apresentados ao mundo, o Stuxnet foi o mais preocupante, porque foi o primeiro grande ataque à infraestrutura crítica de um país. Teoricamente, supostamente, quase que comprovadamente, os Estados Unidos, junto com Israel, fizeram um ataque direto às usinas de enriquecimento de urânio do Irã, colocando alguns 0Ds, programas que não são detectados por antivírus, até chegar ao chão de fábrica mesmo, os equipamentos de usinas de enriquecimento de urânio do Irã, encontrar um software da CIMI chamado SCADA, um software específico para monitoramento de infraestrutura, por exemplo, as caldeiras e a infraestrutura da usina atômica, e alterar o funcionamento, a frequência de funcionamento de um controlador lógico programável. Percebe o nível de sofisticação num worm. Falando superficialmente para quem não é da área, imagina um vírus chega no seu computador, abre e diz: você está no Irã? Não. Tá bom, obrigado. Vou para outro. Você está no Irã? Não. E sai até chegar num amigo do seu amigo que é iraniano. Estou só aumentando o nível para o pessoal que não é da área, que eu sei que também tem aqui. Aí chega lá, você está no Irã? Tô. Opa, chegou. Né? E aí, tem uma usina aqui? Tem não. E até chegar nos equipamentos da usina, que estão ligados em rede, e quando chega lá, no equipamento, você tem um software SCADA? Tenho. E ele vai se abrindo ou baixando códigos complementares, até enxergar um mecanismo de controle PLC, que faz uma alteração do monitoramento da temperatura de uma caldeira, e vai lá e altera aquilo para sabotar o enriquecimento de urânio no país. Isso parece ficção científica. Mas em 2010 isso aconteceu. Depois disso vieram então o DQ, né? Tem que fazer biquinho para não ficar feio. É um nome francês, né? DQ vem de DQ, que é um prefixo que todos os arquivos traziam juntos. E embora não tenha sido utilizado expressamente ou explicitamente como Stuxnet para explorar uma vulnerabilidade de ponta num sistema de infraestrutura, mas havia uma grande quantidade de procedimentos de espionagem, não de sabotagem, mas de espionagem, que podiam desencadear para sabotagem. Guerra cibernética. Localizado em equipamentos inicialmente em Taiwan e Europa, programado para permanecer 36 dias depois de se destruir,
E o objetivo, recolher dados de autoridades, órgãos de inteligência, sistemas e softwares industriais. Foi detectado Hungria, Áustria, Indonésia, Reino Unido, Sudão e Irã. Versão 1.0, 2011. Falo já sobre a 2. No ano de 2015, ou seja, no mês passado, a Kaspersky disse, o DQ voltou, né, como a gente diz aqui, cagota, né? Simplesmente foram descobertos traços de uma versão mais turbinada do DQ dentro de equipamentos da rede da própria Kaspersky e explorando novos 3.0Ds do kernel do Linux, que tinham como objetivo a espionagem de projetos de pesquisa, tecnologia, processos internos, ficava residente na memória. Uma vez desligada e religada a máquina, ele iria se auto-startar, um procedimento padrão de worms que são resistentes a reboots. E usava, olha que coisa interessante, para tentar burlar antivírus e processos que procuram por malwares, ele assinava trechos de código com certificados válidos, certificados digitais válidos. Então, um código, quando ele é assinado por um certificado válido, no caso da Foxconn, naturalmente roubado, os antivírus dizem, não, se é assinado por essa empresa, esse código não deve ser malicioso. E alivia. Mostra uma característica bem interessante do uso da versão 2.0 do DQ. Flame e Gauss descobertos em 2012. Um deles vinha desde 2010, o outro desde 2011, fazendo a mesma coisa praticamente, que é objetivo ou os alvos principais, países do Oriente Médio, e ações, veja como são parecidos, gravar áudio, captura de tela, telas digitadas, tráfego de rede, grampo no Skype, monitoramento de conexões Bluetooth, coleta de senhas, dados de contas bancárias, cookies e configurações de sistema. Isso é o worm, malware, feito especificamente ou com o objetivo específico de monitorar, espionar nação contra nação e, naturalmente, que teria um poder para, numa segunda etapa, se não fosse descoberto, partir para a sabotagem, que foi o que o Stuxnet fez em sua essência. E a pergunta, então, será que todos os ataques dessa guerra são divulgados? Volta àquela questão. E aí, os Estados Unidos, em 2011, disse, a China nos invadiu. E agora que a invasão ou os problemas vêm de fato, será que se tem coragem de dizer na cara, eu fui invadido ontem? E aí eu chamo a atenção para o dia 8 de julho passado, agora, 2 semanas atrás. Quem não prestou atenção, aconteceu uma coisa muito esquisita. Foi pior do que o bug do milênio. Num dia específico nos Estados Unidos, problemas técnicos pararam a Bolsa de Nova York. Problemas técnicos tiraram a homepage do Wall Street Journal do ar. Problemas técnicos deixaram todos os voos da United Airlines por 2 horas sem funcionar. Resposta para tudo isso: problemas técnicos. E aí? Pega isso agora e junta com o discurso de 2011. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Saiu do controle. Os exércitos estão preparados, estão trabalhando e os Estados Unidos não tem mais a ponta desse processo. Quem tem a ponta desse processo? Um país, um conjunto de países que seja. Deixo para vocês decidirem aí. Vamos mudar o foco de novo. O Brasil, como é que está nessa história? Todo mundo fica naquela de coitadinho, o Brasil não está preparado. A gente tem que falar. Há uma grande movimentação desde 2009, quando foi criado no governo americano a primeira quarta força ou a quinta força deles, que veio se consolidar em agosto de 2010, quando se começou a colocar no papel e se inaugurou em 2012 o nosso CD Cyber, ou CD Cyber, como seja, como queira. Tivemos nosso, né, quem estava lá com o coronel americano, tivemos nosso general Firewall, um cara muito disponível, veio para várias palestras em eventos de segurança. Já não é mais ele, já houve 3 generais na realidade, ele foi o primeiro, responsável pela coordenação da integração das atividades de defesa cibernética no âmbito do Ministério da Defesa, primeiro comandante do CD Cyber, engenheiro de telecomunicações, e falava o seguinte, aí a primeira coisa importante, a postura do Brasil na cyberguerra.
Não buscamos atacar outras nações, o que queremos é proteger nossos sistemas. Quem sabe fazer a defesa sabe que a arma foi usada, também pode atacar, mas só pensamos nisso dentro de uma estratégia de neutralizar uma fonte de ataque, não fora dela. Resumo, o discurso principal do governo brasileiro, e isso é muito importante, não é de atacar, é dizer, estamos nos preparando para nos defender. Se houver necessidade, podemos usar as armas, mas não temos intenção de usá-las a priori. E começar a mostrar poder de fogo sem que seja com agressividade ou com discursos inflamados, que isso só gera problemas. Na hora que você diz, eu sou o bonzão, vou lhe atacar, vem uma bomba de lá para cá. Isso é fato. Leia-se aí o Larry Ellison da Oracle, quando descobriu que o Oracle não tinha vulnerabilidades há vários meses, caiu na besteira de dizer, o Oracle é o sistema mais seguro, né? E teve 10 ataques em uma semana, entre elas de 3 de brasileiros. Enfim, mesmo sem o nosso general Firewall dizer nada, só em se criar o CD Cyber e dizer que estava se preparando, terminada a palestra dele, os caras invadiram o site do Exército em 2011, quebraram a segurança do site e a intenção era mostrar a vulnerabilidade dos servidores do Exército. Então, mesmo sem o perfil agressivo, veja que o nosso Exército está lá e cá, ou seja, se preparando para defender e sendo atacado, ou ridicularizado, como queiram, como foi o caso dessa intenção, suposta intenção de desmoralizar o Exército em seguida. Quem é que hoje comanda o nosso CD Cyber? Um pernambucano, de Olinda. General Paulo Sérgio Melo de Carvalho, também 58 anos, assumiu aí, no meio dessa transição de grandes eventos. Os grandes eventos que têm acontecido no Brasil têm servido para diminuir a guerra de vaidades que nós temos no nosso poder público, principalmente em quem tem a obrigação de nos defender. Eu fui convidado para fazer parte da oficina de elaboração de projetos para as cidades da Copa, que Natal, eu sou de Natal, que era uma das cidades, e o que eu vi de início era uma guerra de egos. Você chama o Ministério Público, mas está brigado com o INTEP, que a Polícia Civil, que não dá certo com a Polícia Militar, e chega a Polícia Federal, e só quem vai para a reunião é o que ganha mais, e no final das contas chegou o Exército e disse, aí, eu quero comandar. Não. E aí ficou essa confusão. Felizmente, na iminência de acontecerem os grandes eventos, que começaram com a Rio+20, nós tivemos um grande poder de integração de nossas forças policiais e militares, que resultaram em operações muito bem feitas de bastidores, na Rio+20, na Copa das Confederações em 2013, na Jornada Mundial da Juventude em 2013, centenas de agentes públicos envolvidos e civis também, colaboradores, e 2014, na última Copa. Gente, tem muita coisa acontecendo em bastidores. E o que é que isso tem a ver com guerra cibernética? A imagem do país, como é que você acha que fica a imagem de um país que é sede de uma Copa se nenhum turista conseguir usar o seu cartão de crédito, se o sistema de catraca eletrônico da entrada de um estádio na hora de milhares de pessoas entrando não funcionar, se explodir uma bomba, aí você vê, mas a bomba o que tem a ver com a cyberguerra, o monitoramento de rádio, de planejamento de atentados dentro do evento, tudo isso está aqui. E o Brasil, felizmente, tem feito o seu dever de casa bem direitinho. E então, próximo desafio, as Olimpíadas, e quem está à frente é o nosso pernambucano aí, o general Paulo Sérgio de Melo Carvalho, que deu essa declaração. Vários esforços estão sendo feitos para o fortalecimento da segurança, a produção de respostas a incidentes de redes, a incorporação de lições aprendidas e a proteção contra ataques cibernéticos, além da atualização doutrinária. Os caras estão trabalhando a base, não é só postura, não adianta, ninguém ganha guerra cibernética com estrelas com fardamento, é com investimento. Um dos grandes investimentos recentes, eu vi a apresentação recente lá no Rio, do CIMOC, um sistema de simulação de guerra eletrônica, onde agentes das Forças Armadas ligadas ao combate de guerra cibernética têm sido treinados em ambientes para, nesses cenários tem uma usina nuclear que está sofrendo um ataque, ou uma iminência de ataque a um sistema de controle de tráfego. E esse sistema foi desenvolvido todo no Brasil. Houve só essa parceria da empresa, essa TI Decathlon, mas a parte-chave contou com pessoas bem formadas
dentro e fora do Exército, que foi quem comandou isso aí, e o CIMOC hoje é uma realidade. E a última notícia, recente, 21 de julho, agora o último, felizmente também tivemos uma grande integração, e isso é difícil, das nossas 3 forças. Antigamente só o Exército tomava conta do CDCiber, havia algumas ações isoladas da Marinha e a Aeronáutica não tinha nenhum programa consistente nessa área. Só ações isoladas. E o que aconteceu foi que no dia 21, finalmente foram criados 2 novos órgãos, tá? O NUCON Cyber, no ENAD Cyber, e nós temos hoje no Brasil Marinha, Exército e Aeronáutica disponibilizando soldados para participar da defesa da soberania nacional. Eu gosto e fico feliz em afirmar então que o Brasil está bem preparado e caminha a passos largos para ter o seu exército cibernético minimamente preparado. Mas ninguém está preparado. Ataques acontecem todos os dias, você escuta zum todos os dias, e nos bastidores também acontece muita coisa todos os dias. A cyberguerra já começou, quem ainda não se preparou está um passo atrás. O Brasil começou atrasado, como a maioria dos outros países, mas também já começou, mas é um fato que esse vai ser o cenário daqui para frente. Vamos rezar, né, quem tiver o credo, para que nossas infraestruturas não sejam comprometidas, não tenhamos aí a 4ª guerra de fato, culminando em mortes de civis e de militares em função da má proteção ou de problemas na proteção das infraestruturas do país. Ok? Obrigado, pessoal.